Amados irmãos, que a graça fortalecedora do nosso bom Deus continue reinando no coração de cada um de vocês. Alegria realmente retornar aqui à Igreja Betel e podermos nessa manhã cultuar ao Senhor e ouvir a sua palavra. Hoje é o dia do Senhor, dia de levantarmos cedo e nos consagrar com fervor. Dia de ir a EBD para a Bíblia estudar e com todos os irmãos nossa vida consagrar. Que você possa ter sempre o dia do Senhor em alta consideração. Hoje é o dia que celebramos o dia que Cristo ressuscitou dos mortos. Tem todo um significado para nós. Hoje é dia de posto de gasolina com combustível de graça. E você pode encher o tanque. Se tentar outros dias é R$7, mas hoje é de graça. Sua alma se enche, a gente se fortalece para enfrentar a semana inteira. Então, aproveite, o banquete está posto. E graças a Deus pela sua vida, que está aqui nessa manhã, ou em casa nos acompanhando, e que pode consagrar esse tempo a Deus para buscá-lo, para refletir em sua santa palavra. Eu quero convidá-los a abrirem as Escrituras Sagradas, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, onde faremos a leitura dos versos de 1 a 10. Diz assim o texto sagrado, 2 Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 10. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. O que você faz quando suas orações aparentemente não são atendidas? Como você reage quando toda a luta que você tem para tentar mudar uma realidade não encontra êxito? Nós sabemos que Deus é aquele que ouve as orações, nosso clamor, e quando Ele diz assim, basta, Moisés, não me fale mais nisso, o que você faz? Costumamos nos aproximar diante de Deus cheio de esperança, dizendo, Deus é o Deus dos impossíveis. E quando o impossível é impossível mesmo, como é que você reage? Você precisa ter fé, como uma fé valorosa que pode transportar os montes. E quando você não consegue ter essa fé e tem que agora conviver com um monte na sua frente, como é que você reage diante dessas situações? Eu estou falando de uma forma mais abstrata, mas você sabe o que é isso diante de coisas que você tenta mudar e passam meses, passam anos e não muda. O que fazer nessas horas?
Acredito que a expectativa de que Deus ainda pode transformar aquela situação deve existir em nossos corações. Afinal, Deus pode todas as coisas e tudo num estalar de dedo pode mudar, se Deus assim o quiser. Devemos ter expectativa. Contudo, nós não sabemos se Deus vai querer fazer isso ou não. Talvez a nossa oração deveria ser, não assim, Senhor, que tu possas fazer isso, porque poder Ele pode. Mas a nossa petição deveria ser, Senhor, que tu queiras, porque se o Senhor quiser, então acontecerá. Se o Senhor não quiser, não vai acontecer nada. O leproso, nesse sentido, estava muito mais educado teologicamente do que nós, porque ele chega diante do Senhor com poucos dias de escola dominical, e ele já chega diante de Cristo e diz, se tu quiseres, tu podes me limpar. O Senhor olha assim para ele e fala, quero, fica limpo. E na hora ele foi ali transformado. Tudo está no querer de Deus. Mas nós estamos diante de um texto em que o próprio apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, imagine, esse homem curou um monte de gente. Em Éfeso, a Bíblia diz que Deus fez milagres extraordinários através de Paulo, ao ponto de se levar muitas vezes partes do vestuário de Paulo, um lenço, uma roupa dele, como se fosse uma gravata hoje em dia, botava sobre o enfermo ou endemoniado e ficava curado. Mas ele está lá diante de Timóteo com uma enfermidade intestinal e ele não curou ele. Ainda mandou tomar um pouquinho de vinho para cuidar das enfermidades. E aqui agora nós temos o apóstolo Paulo, bandeirante da fé, um homem dedicado como esse, que fez tantas coisas pedindo, Deus, me conceda uma graça, me tire esse espinho na carne. E Deus disse, não. Tá, hoje não vai dar, amanhã eu vou tentar de novo. E ele pediu, não foi uma vez só, não. Aí, no outro dia, ele foi lá, Senhor, esse negócio está me doendo muito, tira isso de mim. E Deus disse, Aí ele falou, bem que hoje não era o dia, né? Às vezes a gente faz assim com o patrão, né? Falou com o patrão, bem, peguei ele num dia errado. Vou tentar de novo uma outra hora. Confraternização do povo, agora eu vou falar com ele. Aí chega lá e fala, isso não é hora para a gente conversar disso. Eu falo, meu pai do céu. Aí vai tentar uma outra vez. Com Deus não é assim, Deus está sempre atento a tudo que está acontecendo, e Ele tem um propósito para todas as coisas. Paulo orou uma vez, Paulo orou duas vezes, Paulo orou 3 vezes. 3 vezes pediu ao Senhor, observe, foi enfático. E Deus disse, Paulo, não vou tirar. O que fazer nessas horas? O que fazer quando aquilo que você tanto queria que mudasse não muda? Bem, eu sei o que como muita gente reage. Tem uns que ficam com raiva de Deus, com razão teológica ainda, né? E o cara ainda vem puxando boa teologia com raiva no coração. Ele fala, eu não deu porque Deus, Ele não é soberano. Deus é soberano, se Ele quisesse, Ele me dava. Ele não quis dar, então é porque Deus não quer me dar. Mas tem uma raivinha no coração a fazer essa afirmação. Teologicamente até correta. De fato, Deus é soberano e faz o que Ele quer. Mas a pessoa fala assim, eu já vi muita gente falando assim, mas meio com raiva de Deus. Alguns desanimam da fé, outros param de buscar a Deus, perdem o ânimo, perdem a vontade de prosseguir, porque não alcançaram uma graça, porque uma realidade não mudou. E eu gostaria que você pudesse aprender com o apóstolo Paulo aqui, nesse texto, como a gente pode encontrar força na fraqueza, e como a gente pode enfrentar e viver e continuar crente, e continuar firme e servindo a Deus, e até crescer espiritualmente, quando nossas petições não são atendidas, quando a crise permanece na nossa frente, quando as situações adversas vão continuar e não vai ter uma mudança. Esse texto vai nos trazer algumas lições. Depois, no final, quero trazer 3 lições especialmente. Mas deixa eu pensar com vocês aqui o apóstolo Paulo estava enfrentando. Essa é a 2ª carta de Paulo aos Coríntios. O maior material escrito pelo apóstolo Paulo é exatamente para a igreja de Corinto. Uma igreja difícil, uma igreja cheia de problema. Paulo escreveu a 1ª carta que se perdeu, nós não temos acesso a ela, não aprove ao Senhor que ela chegasse a nós. E ele escreveu a sua 2ª carta, que é a primeira que nós temos. Depois Paulo escreveu uma 3ª carta para essa igreja.
ao que tudo indica, pelas referências que são feitas a ela, é uma carta bem severa, pesada. E, finalmente, uma quarta carta, que é essa aqui, a segunda. Então, 1, 2, 3, 4, a primeira e a terceira se perderam, então nós temos a segunda e a quarta, que nós chamamos de primeira e segunda carta. Nessa segunda carta, então, que nós temos, o apóstolo Paulo está defendendo a sua apostolicidade, porque tinha vários falsos mestres, falsos apóstolos, no meio da igreja. Paulo ficou lá, plantou aquela igreja, a igreja ficou estruturada, Paulo seguiu adiante para outros campos, chegaram os aproveitadores lá agora, que se instalaram no campo e estão ensinando coisas que não deveriam. Então o apóstolo Paulo agora escreve para aquela igreja, que apesar de todo o trabalho que dava para ele a amava, e ele tem agora que defender o seu apostolado, e ele tem que falar coisas que geralmente a gente não fala. Em toda a sua carta, ele começa a defender a verdade daquilo que Deus fez na vida dele. E esse capítulo 12 é exatamente uma das demonstrações dele. No capítulo anterior, no capítulo 11, nós temos listas do sofrimento de tudo que Paulo passou para dizer, isso aqui é um apóstolo. Esse é o modelo de apóstolo. Mas, assim, essa questão de ficar se gloriando, e que os falsos mestres estão fazendo, a gente não faz isso, mas só para vocês, já que vocês toleram o miserável do falso apóstolo, tolere esse aqui também. E aí ele começa a descrever nesse argumento. É por isso que ele usa essa expressão, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, porque ninguém deve ficar contando os seus próprios feitos, mas ali havia essa necessidade para que a igreja não fosse arrebatada da verdade, do caminho correto, por causa dos falsos ensinos que estavam lá. Então, Paulo pega e coloca um comparativo bem claro, para que as pessoas pudessem perceber. E aí, na conclusão de suas demonstrações das credenciais apostólicas, ele tem que citar uma experiência sobrenatural que ele teve, que ele nem tinha contado para ninguém. Mas para aqueles irmãos, ele falou, vou contar só para vocês saberem. Eu conheço um homem, a experiência foi tão fantástica, gloriosa, que eu não sei nem explicar se foi no corpo ou fora do corpo. Deus é quem sabe como é que foi esse negócio. Mas Paulo diz que foi arrebatado até o terceiro céu, o paraíso, e ouviu coisas inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Eu fico pensando, hoje em dia os falsos mestres, falsos apóstolos já ficam dizendo, eu uma vez ouvi uma pregação real, quer dizer, eu não ouvi a pregação porque eu não aguentei, mas só uma parte, a pessoa dizendo que subiu ao quinto céu. Se Paulo foi no terceiro, eu fui no quinto. Quase que eu disse que quinto ele ia acabar indo se ele continuasse com aquela ideia, né? Mas assim, as pessoas querem, se a pessoa tiver qualquer coisa, eles querem contar seus feitos. O apóstolo Paulo teve visões que ele disse, olha, essas coisas a gente não conta para a igreja, não. E outra, por que é que Deus me deu essas revelações? E fez eu ver, ouvir coisas que eu não deveria nem me falar. Dessas coisas de Deus, a gente se gloria de quem Deus é, do que Ele faz. Mas de mim mesmo, não me convém gloriar. Mas deixa eu dizer o que foi que Deus fez comigo, por causa dessas revelações que nenhum desses falsos mestres e apóstolos tiveram. Mas para que eu não me gloriasse ou não me ensoberbecesse, o apóstolo Paulo aqui reconhecendo que aquela situação poderia mexer o orgulho dele e fazer com que ele, irmãos, a palavra de quem já foi no terceiro céu, alguém já foi aqui? Algum de vocês já teve revelação? Então, deixa eu falar para vocês. Isso podia encher o coração dele, e ele ciente disso. Então, diz, para que eu não me ensoberbecesse por causa da grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, Deus botou um espinho na carne na vida dele, para que a soberba se tornasse em humildade. Para que eu não me ensoberbecesse, eu me mantivesse na humildade, Deus me botou um espinho na carne. Pastor, o que é esse negócio de espinho na carne? A palavra espinho, a palavra grega aqui para espinho, a gente pensa em espinho, aquelas plantinhas, né, que tem os espinhos, que sai aquele óleozinho branco, aquela nódoazinha. Aí você fala, um espinhozinho na carne. Não era isso, não. A palavra aqui pode ser traduzida como estaca. A mesma palavra que era usada para os rituais de empalamento, onde muitas vezes a pessoa era morta
numa estaca de 5 metros de altura, 3 metros de altura. Ele era introduzido pelo ânus naquela estaca e ficava lá se estatalando de dor até a morte. Paulo usa essa palavra para falar do seu sofrimento. Eu estou com uma estaca na minha carne. O que mais a gente sabe sobre isso? Era um mensageiro de Satanás. Era uma ação maligna que havia sobre a vida dele. Contudo, o texto diz que foi-me posto, e quem pôs foi Deus. Era um mensageiro de Satanás, mas aquilo foi posto por Deus, assim como Deus, na vida de Jó, permitiu que Satanás lhe arrancasse tudo que tinha. Então, a mesma situação aqui. Satanás está rechaçando o apóstolo Paulo, mas Deus está vendo até onde ele pode ir. E o ponto é para que essas revelações não me exaltassem. Nós não sabemos ao certo o que era isso aqui. Entre os teólogos tem tanta perspectiva, eu acho que cada um projeta as suas lutas nessa hora aqui. Teve um que disse assim, eu acho que era a sogra dele, que dava muito trabalho, devia ser um espinho na carne, porque na minha vida, a minha sogra é terrível. Alguém pode dizer, o espinho na carne devia ser uma cegueira que o atrapalhava. Há até quem diga que talvez o espinho na carne fosse uma mulher que vivia tentando ele. Nós não sabemos o que era esse espinho na carne. Embora boa parte dos estudiosos que se aprofundaram mais no contexto do apóstolo Paulo, acredita na possibilidade, não dá para afirmar, mas o que seria mais próximo disso, seriam as perseguições dos judeus, ou seja, todo lugar que o apóstolo Paulo vai pregar, ele não termina o sermão, ele começa a pregar, já tem judeu atrapalhando, gritando, pegando em pedra, botando ele para correr. Então, onde ele chega, esses judeus faziam tumultos. Então, alguns acham que poderia ser isso. Não sabemos ao certo, mas era algo humilhante, era algo diabólico, era algo que trazia muita dor no apóstolo Paulo, e por causa dessa angústia e sofrimento, ele suplicou a Deus 3 vezes para que tirasse dele. E a resposta de Deus foi, a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Deus deu essa resposta, a minha graça te basta, então o apóstolo Paulo, diante daquilo, fala, você tem certeza, é isso mesmo, Senhor? Nem adianta orar a 4ª vez por isso? Minha graça te basta, Paulo. É muito interessante que a gente tem alguns momentos que tem essas respostas. Eu citei há pouco, Moisés, por causa de uma irritação, bateu na rocha, feriu a rocha, não glorificou o nome de Deus diante dos filhos de Israel. Quando ele terminou, Deus olhou assim, bonito, Moisés? Não entra mais na terra prometida. Aí ele, Senhor, o senhor está de cabeça quente, depois a gente conversa sobre isso. Aí teve uma outra hora assim, ele fala, agora, Senhor, que está só nós. Aquela história lá de que eu não entro na terra prometida, Senhor, eu sei que foi um momento ali, eu já me arrependi, mas basta, Moisés, não me fale mais nisso. Aí Moisés, tá bom, Senhor, tá bom. Não dá nem para falar, mais uma vezinha? Não, basta. Mudou? Não mudou. Moisés contemplou, morreu. Não entrou na terra. Davi, maravilhoso salmista de Israel, tantas experiências maravilhosas com Deus ele teve de livramento da morte que estava diante dos seus olhos, ele sentiu ali e Deus não deixou acontecer. Ele clama pela criança que teve com Batseba, Senhor, e ora e jejua, e a criança estava adoecida, o Senhor a feriu. E ele ora, e de repente a criança morre. O que fazer? Davi não se revoltou contra Deus, não disse que não ia dar mais o dízimo, não começou a ter coisas dessa natureza, mas ele entra na casa do Senhor, ele toma um banho, ele se levanta, vai à casa do Senhor, adora, e as pessoas ficam assim, mas como que você está fazendo isso, Davi? Não tenho mais o que fazer. Enquanto estava vivo, eu pedi a Deus, agora que já morreu, ela não vem mais para mim, eu vou a ela, mas ela não vem mais. E segue a vida.
Como é que você lida nessas horas? Quando Deus diz assim, ó, basta, ou melhor, a minha graça te basta. Se fortaleça no Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo fez. Final do verso 9 e 10. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Então ele conclui, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus irmãos, a possível soberba do apóstolo Paulo é transformada em humildade. A sua fraqueza é convertida em poder. E a sua dor, terrível dor, é transformada em prazer, pelo que sinto prazer. Eu queria deixar três aplicações dessa passagem para as nossas vidas, para que eu e você possamos encontrar forças na fraqueza. Aquelas horas que você se sentia assim, ó, mas não consegui. Tentei o concurso e não passei. Pensei que ia casar e terminou. Pensei que ia engravidar agora e não deu filho. Pensei que não deu certo. Nessas horas, o que a gente pode fazer? Primeiro, aceite a vontade de Deus. Não adianta se revoltar contra Deus. Aceite a vontade de Deus. De boa vontade, diz o apóstolo Paulo. É a isso, Senhor, basta, não tem mais o que fazer? Sim, a minha graça te basta e não precisa de mais nada. Tá bom. Aceite. Aceite a vontade de Deus na sua vida. E aqui a vontade de Deus que eu me refiro não é a vontade de Deus como a revelação bíblica, os preceitos de Deus. Esse, claro, a gente tem que se submeter também. Mas aqui aceite a vontade de Deus, aceite o que está acontecendo. Você fez de tudo para mudar, não conseguiu? Aceite. Aceite e continue crente. Aprenda a lidar com frustrações. Se você é pai e tem filhos pequenos ou adolescentes, ensine isso para eles também na prática, porque os pais de hoje não estão preparando bem seus filhos para enfrentar frustrações. E aí o que acontece? O menino quer, mas eu quero, ele tem que dar, e o menino fica feliz. De vez em quando você tem que dar um não para ele. Ou fazer maldades, como uma vez eu fiz com os meus filhos, né? Levei os 3 no supermercado, eles eram pequenos. E eu falei, pode pegar o que vocês quiserem aí, viu? Aí ele encheram no carrinho, de bala, de salgadinho e tal. Eu falei, vocês querem isso aqui? Quero. Tá bom, então escolhe que eu só vou dar um. Aí eles ficavam, não, pai, eu quero esse. Só dou um. Só um. Aí ele ficava, tu via a crise no coração da criança. Não, mas eu quero todos. Ou não ganha nada. Já estou saindo. Aí eu vou... Tá. Aprender a lidar, que você não vai ter sempre tudo, não. Eu podia comprar os todos, mas nem sempre eles vão poder ter todos. A gente precisa treinar o nosso pessoal a ouvir não, a lidar com frustrações. Dentro do quartel da aeronáutica, eu tenho que lidar muitas vezes com situações de suicídio. A maior quantidade de suicídios acontece com soldados, que têm entre 19 e 20 anos. E a maior quantidade, a causa principal, depois que é feita toda a análise, eram frustrações com namoradas. Estava apaixonado e a guria disse, não te quero mais. Ou, como foi refletido aqui no nosso momento devocional hoje cedo, foi traído. Aí o cara agora se desespera da vida, não sabe lidar com crise. A gente tem que aprender a lidar com as crises. Como? Aceite a vontade de Deus. Tudo que você puder fazer para mudar, tente. Agora você tentou de todo lado, esperneia, correu para lá e para cá, fez tudo que estava ao seu alcance. Não é possível mudar nada, enfrente isso. Aceite. E avance. Fiquei cego do olho. Não, eu quero meu olho. Aí começa em outras igrejas, começa a ir atrás dos milagres e coisa do tipo.
Agora me deu uma doença assim, 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 não tem cura mais. Não, mas vai ter, porque Deus é o Deus dos impossíveis. É possível que Ele queira fazer isso. E se Ele não quiser, aceite a vontade de Deus. Enfrente, se adapte à realidade. Sofreu um acidente, perdeu a mão. O que eu vou fazer? Aceite a vontade de Deus. Eu vou numa reunião lá que diz que nasce outra mão. Você está muito crente. Aceite a vontade de Deus na sua vida. Segundo, glorie-se nas fraquezas. E o que é gloriar nas fraquezas? Vamos pensar ao contrário. Se gloriar nas forças é contar seus grandes feitos. Gloriar-se nas fraquezas é mesmo que contar seus fracassos. Mas como assim isso nos mantém na humildade? Até mesmo no ambiente religioso, a gente gosta de se gloriar nas grandezas, nas forças. Quantas vezes eu já vi pessoas dando testemunho, você não sabe, e Deus me deu isso, e Deus me deu aquilo, e Deus me deu aquilo outro. Que maravilha, é só vitória. Mas a gente sabe que a vida não é assim, só de vitória. Tem perdas, algumas perdas irreparáveis. Tem crises que a gente enfrenta, às vezes a morte de um filho, às vezes um divórcio, que não era uma coisa que a pessoa queria enfrentar. E o que fazer agora? Se humilhe. As adversidades as crises são oportunidades de Deus nos humilhar. E a gente perceber que a gente não dá jeito em tudo. Às vezes problemas conjugais que você está vendo assim, eu não sei o que tem na cabeça daquela minha mulher. Olha, eu falo uma coisa, ela não entende. O cara começa a se sentir impotente de não conseguir fazer a pessoa entender. Ou às vezes na vida do filho, eu falo, meu Deus do céu, eu devo estar uma anta que eu não consigo falar. Ou seja, ele se sente angustiado porque ele quer tocar numa coisa, mas a mão dele não chega. Nessas horas, Deus está usando isso para te humilhar, para te manter na humildade, para que você não fique naquele pedestal soberbo. Glorie-se nas fraquezas. Isso que eu estou passando é para... Eu não sei o que está lá para frente. Eu não subi ao terceiro céu. Mas Deus pode estar usando isso para me conservar na humildade. Eu me lembro que quando eu me converti há 17 anos, eu tinha muito problema naquela época. Ainda hoje tem, mas naquela época era pior, né? Eram os resquícios do velho homem. E eu me lembro que numa reunião de oração, às vezes a gente ora coisas na hora ali que nem percebe, né? E não foi em língua estranha não, viu? Bem em português, claro do que eu falei. E eu orei a Deus dizendo assim, Senhor, obrigado pelos sofrimentos que o Senhor está me deixando passar. Porque por esses problemas eu estou vindo mais à tua casa. Obrigado, Senhor, por estar enfrentando isso, isso e isso. Eram problemas financeiros, dívidas da vida pregressa, amizades que tinham me deixado, estava me sentindo sozinho, um monte de coisa acontecendo. E aí, obrigado, Senhor. A namorada me largou, ninguém me queria, ninguém me ama. E aí, quando tu se vê angustiado ali, deprimido, obrigado, Deus, por tudo isso, porque isso está me fazendo jejuar, isso está me fazendo ler a Bíblia a manhã inteira, isso está me fazendo ir para os cultos todos os dias. Obrigado, obrigado. Você já agradeceu pelos problemas que você está enfrentando? No Salmo 119, o salmista diz, foi bom ter passado por aflições, para que aprendesse os teus decretos. No verso 67, ele diz, antes de ser afligido andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. É no meio da aflição, é no meio da crise, que a gente volta-se mais para Deus. Quando está tudo tranquilo, a gente esmurece. Você já viu o tempo do banho quente e do banho frio? Quanto tempo é o banho frio? De preferência, uma ilustração de inverno. Porque se pensar no calor, não, né? Vamos pensar que você acabou de acordar, e aí está aquele tempinho assim, tipo hoje, assim, uns 20 graus, aí banho gelado, porque ficou a noite toda a caixa d'água cheia, lá gelada. Quanto tempo banho frio? 20 segundos, pastor. É só para molhar as pontas dos dedos ali, assim, meio... E se for banho quente?
Banho de inverno. Você já viu alguém tomar banho quente no inverno de 2 minutos? Pode ter um caso ou outro. Geralmente a pessoa fica lá e as mães batendo na porta. Bora, menino, tu não vai pagar a conta de luz. Meia hora já passou e está lá. A pessoa dançando valsa no chuveiro, né? Deixando a água cair de um lado para o outro. A água morna, o conforto faz a gente ficar ali assim. Eu não quero mais ir embora, não. Quero ficar aqui. Não é? Tudo que é bom, você quer ficar assim. Calvino dizia que a paz e a prosperidade geralmente nos roubam a verdadeira espiritualidade. Quando está tudo muito confortável. Mas para quê? Vamos ficar mais um pouquinho aqui. Mas a gente tem que prosseguir. E é por isso que a gente enfrenta situações adversas. E quando você estiver enfrentando essas situações adversas, não fique com raiva de Deus, aceite a vontade de Deus, mas também glorie-se nas fraquezas. Mantenha-se humilde, sabendo que Deus está usando tudo isso para a glória de Deus. E por último, dependa unicamente da graça do Senhor. Unicamente da graça. Paulo diz, assim, então é Deus. A tua graça me basta. Eu, o apóstolo aqui, que trabalhei mais que todos, peço para o senhor tirar um espinhozinho, o senhor não tira. Quer dizer que é isso, então é? É. Tá bom. Então, não vou ficar triste, não. Se essa é a tua vontade, eu fico imaginando a luta que isso deve ter dado dentro do coração do apóstolo Paulo, né? Então tá. Então vou aceitar. Vou contar minhas fraquezas, vou me gloriar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus esteja sobre a minha vida, já que eu não consigo fazer, então o Senhor vai ter que me ajudar. A graça vai ficar comigo, né? Então, já que a tua graça me basta, então teu poder vai operar em mim. Então, em vez de eu ficar aqui reclamando e sofrendo a dor, eu vou sentir prazer nas fraquezas, para que o teu poder esteja sobre mim. Estou pensando certo? E o Senhor, é isso mesmo. Vou me alegrar. Dependência única de Deus. Deus sabe até onde você aguenta. E nunca sobrevirá a tentação além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele vos proverá livramento, de sorte que vocês possam suportar. Deus nunca vai dar um fardo que a gente não aguente. E se for pesado demais, ele vai do lado para carregar. Mas está pesado demais, mas Deus vai do lado para ajudar. Ele nunca nos abandona. E nós precisamos depender unicamente da sua graça. Se Moisés e o povo tivessem, na hora que encostaram no Mar Vermelho, a frota norte-americana começasse a chegar com os porta-aviões, por favor, podem entrar. E todos ingressassem nos porta-aviões, vamos atravessar o Mar Vermelho. E os egípcios agora chegando aqui assim, você acha que ia precisar abrir Mar Vermelho? É só guerrear, vai na força do braço. Mas não tinha um navio para estar com eles lá. Eles olham, o mar está na frente. Atrás está vindo um exército numeroso contra eles. O que a gente vai fazer, Senhor? Ele só depende de ti, só. O Senhor pode fazer alguma coisa. Aí Deus abre o Mar Vermelho, faz o povo passar pé enxuto, destrói todos os egípcios. Confiar na graça de Deus é muito melhor do que resolver as coisas na força do nosso braço. Paulo entendeu essa lição. E é por isso que agora ele diz, sinto prazer nas fraquezas. A dor é substituída por prazer. Nas injúrias. Quando alguém começa a me injuriar e me dizer coisa, em vez de eu ficar com raiva, eu ouço tudo aquilo ali. Deus te abençoe. O cara começa a me amaldiçoar e me dizer coisa, e o meu coração, em vez de querer de dizer assim, vai morrer. Vou pedir fogo do céu na tua vida. Em vez dele dizer isso, ele fala, olha, Deus te abençoe, ilumine teus caminhos. Aí você fala, como que esse homem age assim? É um homem que confia tão somente na graça. Nas necessidades, o que eu faço? Deus, eu tenho essa necessidade, eu não tenho como resolver, mas eu dependo da tua graça. Deus supre as necessidades do seu servo. Nas perseguições, Deus, olha o que eles estão fazendo comigo. Calma, Paulo, eu estou contigo. Tu não vai morrer aí, vai sofrer naufrágio, vai passar por tal lugar, mas tu vai testemunhar de mim diante dos homens poderosos, lá em Roma ainda. E ele, tá bom, a tua graça me basta. A graça vai sustentando ele nas angústias, naquelas horas de angústia da alma, meu Deus, o que eu faço agora? Confie no Senhor, dependa de sua graça. Ela
superabundará na sua vida. E eu farei tudo isso por amor a Cristo. É um prazer por amor a Cristo. E desfrutar, então, dessa certeza e dessa conclusão. Minha oração é que você possa, nessa manhã, poder dizer isso também. Quando eu sou fraco, então é que sou forte. Aceitando a vontade de Deus, se humilhando diante de Deus, dependendo unicamente da graça de Deus. Eu quero encerrar lendo aqui para vocês uma oração que foi feita por um atleta americano que aos 24 anos ficou paralítico. E agora, diante daquela situação, ele acabou se convertendo e encontrando Deus em meio aos sofrimentos. Ele diz assim: pedi a Deus para ser forte, a fim de executar projetos grandiosos, e Ele me fez fraco para conservar-me na humildade. Pedi a Deus para que me desse saúde para realizar grandes empreendimentos, e Ele me deu doença para melhor compreendê-lo. Pedi a Deus riqueza para possuir tudo, e Ele me deixou pobre para não ser egoísta. Pedi a Deus poder para que os homens precisassem de mim, e Ele me deu humildade para que eu precisasse dEle. Pedi a Deus tudo para gozar a vida, e Ele me deixou a vida para poder gozar tudo. Senhor, não recebi nada do que eu pedi, mas me deste tudo o que eu precisava, e quase contra a minha vontade, as preces que eu não fiz foram atendidas. Louvado sejas, ó meu Deus, entre todos os homens, ninguém tem mais do que eu. Que você possa dizer, quando sou fraco, então é que sou forte. Que você possa encontrar forças em meio às fraquezas, em Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe.